Parte 1. O que você faria se descobrisse que o tempo é mentira? Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. O que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga cada segundo da sua vida. Isso não é teoria de conspiração. Isso não é filosofia vazia. Isso está escrito nas páginas mais antigas e sagradas da humanidade, a Bíblia. E a maioria das pessoas nunca parou para ver o que está realmente lá. Bem-vindo ao canal Mistérios do Universo Bíblico. Hoje vamos explorar um dos conceitos mais perturbadores e ao mesmo tempo mais libertadores que a mente humana pode alcançar. A possibilidade de que o tempo, tal como você o conhece, não existe de verdade. Que ele seja apenas uma ilusão, uma construção da mente criada para dar ordem ao caos de uma realidade muito maior do que somos capazes de compreender. E o mais impressionante, a Bíblia não apenas sugere isso. Em diversos momentos, ela declara abertamente que a percepção humana do tempo é radicalmente diferente da realidade de Deus. Desde os primeiros versículos do Gênesis até as visões apocalípticas do livro de Apocalipse, existe um fio invisível que conecta tudo. E esse fio aponta para uma verdade que vai além do nosso relógio, além do nosso calendário, além de toda a nossa compreensão linear de passado, presente e futuro. Você já teve a sensação de que o tempo não passa de forma uniforme, que em alguns momentos ele parece se arrastar por horas e em outros, anos inteiros passam como se fossem segundos? A ciência moderna tem explorado isso com a teoria da relatividade de Einstein. Mas muito antes de Einstein, muito antes de qualquer físico moderno, um rei e poeta chamado Davi escreveu algo em um salmo que ecoaria por milênios. No Salmo 90, versículo 4, lemos: "Para ti, 1000 anos são como o dia de ontem que passou, ou como uma vigília da noite." Esta não é uma hipérbole poética barata. Esta é uma declaração teológica profunda sobre a natureza do tempo, que para Deus, o Criador de todas as coisas, a dimensão temporal não funciona como para nós. Que para Ele, o tempo é transparente, maleável e talvez até inexistente como barreira. E se isso for verdade, o que isso significa para a sua vida? O que isso diz sobre seus arrependimentos do passado? Sobre seus medos do futuro, sobre tudo que você acredita estar perdido para sempre no fluxo irreversível do tempo? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a resposta está guardada em passagens que vão te deixar sem palavras. Antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Se você quer entender isso antes de todo mundo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Este conteúdo está chegando para poucos e precisa chegar para você primeiro. Parte 2. Antes do princípio. O que existia antes do tempo? Para entendermos a natureza do tempo segundo a Bíblia, precisamos voltar. Mais do que isso, precisamos recuar além do próprio começo. Sim, além do começo. Porque há algo que a maioria das pessoas não percebe na abertura mais famosa de toda a literatura humana. O versículo 1 do Gênesis não diz apenas que Deus criou o céu e a terra. Ele contém uma implicação ainda mais explosiva que raramente é discutida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. A palavra hebraica usada para princípio é Bereshit. E ela implica um ponto de início dentro do qual o tempo em si foi inaugurado. Em outras palavras, se houve um princípio, é porque antes desse princípio não havia tempo. Deus não estava no tempo quando criou o tempo. Ele existia em uma dimensão completamente diferente, uma dimensão onde antes e depois simplesmente não tem significado. Isso é confirmado de forma ainda mais direta no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repare que João não diz que o Verbo foi criado no princípio. Ele diz que o Verbo era, no passado imperfeito, indicando uma existência contínua, sem início definido, antes mesmo do próprio princípio que ele descreve. É como dizer, quando o tempo começou, ele já estava lá, sempre esteve e sempre estará. Isso leva a uma conclusão que desmonta nossa visão cotidiana de realidade. Deus não vive no fluxo do tempo. Ele não acorda de manhã e aguarda o fim do dia.
Ele não olha para o futuro com incerteza. Para Deus, todos os momentos da história humana, do nascimento do universo à sua dissolução final, existem simultaneamente como quadros de um filme que ele vê todos de uma vez, não um após o outro. O apóstolo Paulo reforça isso em sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 2, quando fala de uma promessa feita antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Pense nisso por um momento. Existe algo antes da eternidade? Para nós, isso não faz sentido. Para uma mente humana presa na linearidade temporal, é impossível imaginar algo antes do eterno. Mas Paulo usa essa expressão como se fosse completamente natural, porque para Deus é. A física quântica moderna, curiosamente, chegou a conclusões semelhantes ao estudar a origem do universo. Stephen Hawking, em sua teoria da criação espontânea, admitiu que as leis do tempo como as conhecemos não se aplicam antes do Big Bang. O tempo, para a física moderna, teve um início. E se teve um início, houve algo, ou alguém, fora dele. A Bíblia descreveu esse alguém há milênios, enquanto a ciência ainda tenta equacionar o que isso poderia ser. Parte 3. O dia que durou mais de 24 horas. O tempo parou de verdade? Se o tempo é uma construção, então ele pode ser alterado. E a Bíblia registra um evento tão extraordinário, tão impossível para qualquer lógica humana, que passou séculos sendo considerado mito, até que estudiosos modernos começaram a examinar com mais cuidado. Estamos falando do episódio narrado em Josué capítulo 10. O dia em que o sol literalmente parou no céu. O contexto é uma batalha feroz. O povo de Israel, liderado por Josué, estava no meio de um confronto decisivo contra uma coalizão de reis amoritas. A vitória estava ao alcance, mas o problema era o tempo. A noite estava chegando, e com a escuridão viria a possibilidade de fuga dos inimigos. Foi nesse momento que Josué fez algo que desafiou toda a física do mundo conhecido. Ele falou diretamente ao sol. Josué 10, 12 e 13 narra: Sol, detente sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E o versículo seguinte confirma: E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Um dia inteiro adicional. O fluxo do tempo para aquele pedaço do cosmos foi suspenso, controlado, dobrado à vontade divina. Existem tentativas científicas de explicar este evento. Alguns astrofísicos sugeriram que a Terra desacelerou sua rotação. Outros propuseram fenômenos de refração atmosférica extrema que poderiam prolongar a visibilidade da luz solar. Mas nenhuma dessas explicações captura a grandiosidade do que o texto afirma. Que Deus, o Senhor da criação, respondeu à oração de um homem e manipulou a estrutura física do tempo e do espaço visível. E isso não é um evento isolado na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 20, o profeta Isaías, por ordem de Deus, fez a sombra do relógio de sol de Acás retroceder 10 degraus. O rei Ezequias estava enfermo e pediu um sinal de que seria curado, e o sinal dado foi a reversão do tempo. A sombra voltou. O que já havia passado voltou a um ponto anterior. Se o tempo fosse absoluto e irreversível como assumimos, isso seria literalmente impossível. O que esses dois eventos têm em comum? Ambos revelam que o tempo não é o árbitro supremo da realidade. Ele não é a prisão inescapável que acreditamos que é. É uma criação, sujeita ao Criador. É uma ferramenta, não uma lei fundamental. E para aqueles que estão em comunhão com o autor do tempo, o acesso a essa maleabilidade pode se tornar real. Não como magia, mas como fé operando dentro da soberania divina. Comenta aqui embaixo. Você acredita que Deus ainda pode intervir no tempo hoje, como fez com Josué? Quero ler sua opinião. Cada comentário aqui me ajuda muito a continuar trazendo este conteúdo para você. Parte 4. O eterno presente. Quando Deus disse, eu sou, e destruiu o tempo. Em João capítulo 8, ocorre um dos confrontos verbais mais intensos de todo o Novo Testamento. Jesus está debatendo com os líderes religiosos judeus que o acusam de ser possuído e de mentir.
No meio deste debate, ele faz uma afirmação que literalmente faz a multidão tentar apedrejá-lo no mesmo instante. Não porque foi uma blasfêmia qualquer, mas porque todos ali entenderam exatamente o que ele estava dizendo sobre a natureza do tempo e da existência. Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. A resposta imediata foi furiosa, porque os ouvintes reconheceram que Jesus não cometeu apenas um erro gramatical. Ele usou a frase eu sou, o mesmo nome pelo qual Deus se identificou a Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Esta é a afirmação de uma existência que está além do tempo verbal. Em português, nós conjugamos verbos no passado, no presente e no futuro, porque vivemos presos nestas categorias. Mas eu sou é o presente eterno, um estado de ser que nunca começa e nunca termina, que não conhece o passado como algo que ficou para trás, nem o futuro como algo que ainda não chegou. Eu sou significa toda a existência colapsa em um único e eterno agora. O tempo linear é irrelevante diante dessa declaração. O apóstolo Pedro entendeu isso de forma explícita quando escreveu em 2 Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esta passagem não é apenas poesia, é uma afirmação técnica sobre a relação de Deus com o tempo. Ele experimenta o que para nós é um milênio exatamente da mesma forma que experimenta um único dia. A escala temporal não tem relevância para ele. Isso tem implicações práticas devastadoramente belas para quem crê. Se Deus existe no eterno presente, então quando você ora, não está mandando uma mensagem para um Deus que vai recebê-la mais tarde. Você está se comunicando com uma consciência que já vê o resultado da sua oração, que já habitou o momento em que ela foi respondida e que, ao mesmo tempo, habita o momento presente em que você a faz. A oração, nesse contexto, não é espera, é acesso. Esta é provavelmente a revelação mais libertadora de todo este vídeo. Cada vez que você se preocupa com o futuro, está sofrendo dentro de uma dimensão que Deus transcende completamente. Cada vez que você se arrepende do passado com agonia, está se prendendo a uma dimensão que Deus já redimiu em seu eterno presente. O convite bíblico à paz, não andeis ansiosos por coisa alguma, de Filipenses 4:6. Só faz sentido pleno quando entendemos que Deus habita fora do tempo que nos causa ansiedade. Se este vídeo está expandindo sua mente, inscreva-se agora. Ainda tem muito mais vindo por aí e você não vai querer perder nenhuma parte desta revelação. Parte 5. O sonho de Nabucodonosor, quando o futuro chegou antes do tempo. Se o tempo fosse realmente linear e irreversível, nenhum ser humano poderia conhecer eventos futuros antes de eles ocorrerem. Isso é axiomático. E, no entanto, o livro de Daniel registra algo que quebra completamente esta lógica e que foi verificado historicamente com precisão desconcertante. Estamos falando da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, narrada em Daniel capítulo 2, e ela contém algo que deveria parar o mundo. O rei babilônico teve um sonho tão perturbador que acordou sem conseguir se lembrar do conteúdo, apenas com a sensação sufocante de que havia visto algo de importância cósmica. Exigiu que seus magos e astrólogos não apenas interpretassem o sonho, mas que também revelassem seu conteúdo. Quando nenhum deles conseguiu, determinou a execução de todos os sábios de Babilônia. Foi então que Daniel entrou em cena. Daniel pediu tempo ao rei. Reuniu seus amigos Ananias, Misael e Azarias para a oração. E naquela noite, Deus revelou a Daniel o sonho e seu significado em uma visão. Daniel 2:19-22 narra esta revelação, com palavras que são uma declaração direta sobre o tempo. Louvado seja o nome de Deus para sempre e eternamente, porque dele são a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e os estabelece. O sonho em si era uma estátua gigantesca de diferentes metais, representando impérios que se sucederiam ao longo dos séculos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma.
e depois uma quinta realidade que destruiria todos os reinos humanos e duraria para sempre. Historiadores documentaram que estes 4 impérios se sucederam exatamente como descrito. A sequência foi prevista com séculos de antecedência. A pergunta inevitável é: como? A resposta bíblica é direta. Porque Deus não olha para o futuro como nós olhamos para além do horizonte, sem ver o que está lá. Deus vê o futuro porque para ele o futuro já aconteceu. Ele não previu o surgimento de Alexandre, o Grande, como um meteorologista prevê chuva com base em dados. Ele o viu, no eterno presente, exatamente como aconteceu. A profecia não é adivinhação. É memória divina de um futuro que para Deus já é presente. Este conceito transforma completamente a maneira como lemos as profecias bíblicas. Elas não são palpites de um Deus poderoso tentando prever o futuro. São registros de um Deus eterno, descrevendo o que ele já vê com perfeita clareza. Porque o tempo, para ele, não é uma corrente de água onde só se vê um trecho por vez. É um oceano que ele contempla inteiro, de uma perspectiva que nenhum ser temporal jamais poderá alcançar por conta própria. Parte 6. 6 dias, e o segredo escondido na criação do tempo. Voltemos ao Gênesis, mas agora com um olhar diferente. A maioria das pessoas conhece os 6 dias da criação como uma narrativa de como Deus fez o mundo. Mas poucos param para questionar algo aparentemente simples. Como podia haver dias definidos pela alternância entre luz e escuridão, entre a rotação da Terra e a posição do Sol, se o Sol e as estrelas foram criados apenas no 4º dia? Gênesis 1, 3, 5 narra a criação da luz no 1º dia. Gênesis 1, 14 e 19 narra a criação do Sol, da Lua e das estrelas no 4º dia. Se um dia é definido pelo ciclo solar, como pode haver 3 dias antes do Sol existir? Esta aparente contradição não é um erro bíblico, é uma pista. Uma pista de que a palavra hebraica yom, traduzida como dia, pode estar descrevendo algo muito diferente de uma rotação de 24 horas. Os rabinos judaicos e teólogos cristãos mais antigos debateram isso por séculos. Orígenes, no século III, já argumentava que os dias da criação não deveriam ser entendidos literalmente. Agostinho de Hipona, no século V, em sua obra A Cidade de Deus, afirmou que os dias do Gênesis eram tipos de dias que nossa mente mal consegue conceber. E eles fizeram isso não para contradizer a Bíblia, mas porque leram o texto com atenção suficiente para perceber que ele mesmo levanta a questão. O apóstolo Paulo, em 2 Pedro 3:8, que já mencionamos, e em outros contextos, usou a ideia de que os dias de Deus têm uma escala radicalmente diferente dos nossos. Se 1000 anos humanos equivalem a um dia divino, os 6 dias da criação poderiam representar eras geológicas de duração inimaginável. Isso não é tentar conciliar a Bíblia com a ciência de forma forçada. É respeitar o que o próprio texto sugere ao usar Yom em contextos claramente não literais. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O 7º dia, o Shabat, o dia do descanso, nunca termina no texto bíblico. Os 6 dias têm tarde e manhã. O 7º dia não. Hebreus 4:3-11 interpreta isso de forma magnífica. O descanso de Deus no 7º dia é uma realidade que ainda existe, que ainda está disponível, que os crentes ainda podem entrar. O 7º dia não acabou. É eterno. O tempo de Deus está aberto, e há uma dimensão de sua existência que permanece em repouso eterno, além do fluxo das eras. O que a criação em 6 dias realmente nos diz é que Deus não estava construindo dentro do tempo. Ele estava criando o tempo enquanto criava. Cada Yom era ao mesmo tempo um evento temporal, e a criação da própria estrutura que tornava a temporalidade possível. Deus era o arquiteto construindo o alicerce enquanto caminhava sobre ele. É uma dança entre eternidade e criação que nossa mente linear simplesmente não tem ferramentas adequadas para processar completamente. Comenta aqui, você acredita que os dias da criação foram literais ou representam eras? Não existe resposta errada. Quero saber o que você pensa de verdade. Mensagem especial para nossa comunidade.
Antes de continuar, preciso parar um momento para dar um salve especial para algumas pessoas que deixaram comentários incríveis no nosso último vídeo. Isso aqui é para vocês. Fernanda Cristina Albuquerque, de Recife. Fernanda, seu comentário foi simplesmente lindo. Você disse que nosso último vídeo sobre os anjos te fez chorar de emoção espiritual. Isso é exatamente para o que este canal existe. Obrigado de verdade por compartilhar isso conosco. Continue aqui com a gente. Rogério Augusto Mendonça, de Goiânia. Rogério, você fez uma pergunta brilhante sobre o livro de Jó e o sofrimento no tempo de Deus. Essa pergunta vai aparecer num vídeo futuro, porque ela merece ser respondida com toda a profundidade que você merece. Obrigado por nos desafiar assim. E para a Sueli Aparecida Marques de Santos, SP. Sueli, você disse que encontrou este canal em um dos momentos mais difíceis da sua vida e que os vídeos têm te ajudado a entender que Deus ainda está presente. Isso me emocionou. Deus está sim. E muito do que vamos explorar hoje vai confirmar exatamente o que você sente. Este vídeo é para você também. Parte 7. O livro selado. Quando o fim foi escrito antes do começo. No livro do Apocalipse, capítulo 5, João tem uma visão que é uma das mais dramáticas de toda a Escritura, e ela contém uma revelação sobre o tempo que é simplesmente devastadora em sua profundidade. João vê, no trono celestial, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um anjo grita em voz alta: "Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?" E ninguém em nenhum lugar do universo criado era digno. João começa a chorar, mas um dos anciãos o consola. "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Quando o Cordeiro, Jesus, se aproxima e pega o livro, toda a criação explode em adoração. Por quê? Porque aquele livro selado representa o destino completo da criação, do começo ao fim. E estava escrito muito antes de qualquer evento temporal ter ocorrido. Esta visão é a confirmação visual mais dramática da Bíblia de que o futuro não é algo que está sendo construído momento a momento. Ele foi escrito, selado, e está aguardando ser revelado em sequência dentro do tempo, mas a narrativa já existe, completa na perspectiva eterna de Deus. O tempo humano é, neste sentido, a leitura sequencial de um livro que já foi escrito inteiramente antes de qualquer um de nós começar a ler. Isso ecoa em Efésios 1:4-5, onde Paulo escreve que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, antes do tempo começar. As decisões de redenção, os planos de salvação, a trama completa da história humana, tudo isso estava determinado na mente e vontade de Deus antes do primeiro átomo existir. Para Deus, a história da humanidade não é uma série de surpresas. É um texto que ele escreveu antes do papel existir. E no Salmo 139, versículos 15 e 16, Davi descreve algo ainda mais pessoal. "Os meus ossos não te eram ocultos quando eu era formado em oculto. Os teus olhos me viram o corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Deus viu cada dia da sua vida antes de você nascer. Não como uma predestinação que elimina livre-arbítrio, mas como uma consciência que habita fora do tempo e vê tudo de uma perspectiva que transcende o sequencial. Se você está passando por algo difícil agora, por algo que parece sem sentido ou sem saída, esta passagem deveria ser um alento profundo. O capítulo que você está vivendo hoje não é o fim do seu livro. Deus já leu o livro inteiro. Ele viu o desfecho. E segundo Jeremias 29:11, "Porque eu bem sei os planos que tenho para vós. Os planos dele são de bem, não de mal, não de casualidade caótica, mas de narrativa com propósito, escrita antes do tempo existir." Parte 8. A ressurreição. Quando o tempo cedeu ao eterno. Há um evento único no registro bíblico que não apenas desafia o tempo, ele o derrota. Não o pausa, como aconteceu com Josué. Não o reverte, como aconteceu com Ezequias. Não o transcende filosoficamente, como as declarações de João sobre o Verbo. A ressurreição de Jesus Cristo representa algo qualitativamente diferente.
a introdução de uma realidade pós-temporal dentro do domínio temporal. Em 1 Coríntios 15, Paulo trata da ressurreição com a seriedade de um argumento central para toda a fé cristã. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e vã também a vossa fé. Por quê? Porque a ressurreição não é apenas a prova de que Jesus é quem disse ser. É a demonstração de que a morte, a consequência mais definitiva e irreversível do tempo, foi derrotada. O processo entrópico que governa toda a matéria no tempo foi revertido por uma força que está fora dele. O corpo ressurreto de Jesus era ao mesmo tempo físico e transdimensional. Ele comeu peixe com os discípulos. João 21, 12, 13. Tomás tocou suas chagas. João 20, 27. E ao mesmo tempo ele entrava em quartos com as portas trancadas, João 20, 19, e desaparecia diante dos discípulos de Emaús, no momento em que o reconheceram, Lucas 24, 31. Este corpo não estava mais sujeito às mesmas restrições físico-temporais que governam a matéria como conhecemos. Paulo, ao descrever como serão os corpos na ressurreição final, usa uma linguagem que é fascinante em 1 Coríntios 15, 42, 44. Semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. O corpo ressurreto não está sujeito à corrupção, ao processo de deterioração que o tempo impõe sobre toda a matéria física. Isso implica que o destino final dos que creem, segundo a visão bíblica, não é a dissolução no fluxo do tempo, mas a entrada em uma modalidade de existência que é, em certo sentido, pós-temporal, ainda consciente, ainda incorporada, mas não mais limitada pelas restrições que definem a experiência temporal que conhecemos. A eternidade prometida pela Bíblia não é um tempo infinito, é uma qualidade de existência diferente, e essa distinção é fundamental. Apocalipse 21, 4, 5 descreve o estado final da redenção com palavras que são a abolição do próprio fluxo temporal de sofrimento. E limpará Deus toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. As primeiras coisas, a ordem temporal, com toda a sua dor, perda e irreversibilidade, serão superadas. Não continuarão para sempre. Serão substituídas por algo novo, eterno e radicalmente diferente. Se inscreva agora no canal. Você não vai querer estar de fora quando lançarmos os próximos vídeos desta série. O que vem a seguir é ainda mais profundo. Parte 9. O Éden e o tempo sem morte, como era viver fora do relógio. Para entender o que o tempo significa na Bíblia, precisamos entender o que existia antes de o tempo se tornar nossa prisão. O Éden não era apenas um jardim bonito. Era uma realidade onde a relação entre Deus, o ser humano e a criação ainda estava intacta, e isso tinha implicações diretas sobre a experiência do tempo. No Éden, havia uma árvore que aparece já nos primeiros capítulos e reaparece no último livro da Bíblia, a árvore da vida. Gênesis 2:9 menciona a árvore da vida no meio do jardim. Ela não é um mito decorativo. Ela é a fonte de vida permanente, a antítese da mortalidade, do envelhecimento, da entropia. Quando Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, uma das ações imediatas de Deus foi afastá-los da árvore da vida. Por quê? Gênesis 3, 22 é explícito, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Isso revela algo profundo. A mortalidade não é apenas uma punição moral, é uma consequência estrutural. A árvore da vida era o mecanismo pelo qual a existência humana poderia permanecer indefinidamente, fora da deterioração temporal. Ao ser separado dela, o ser humano passou a existir dentro de um sistema entrópico. O relógio biológico foi ativado, a mortalidade se tornou inevitável, e com ela, toda a experiência angustiante de tempo limitado,
perda e finitude. Em outras palavras, a angústia do tempo, o medo de morrer, a dor de perder, a pressão de que os dias acabam, não é a realidade original para a qual fomos criados. É uma condição adquirida, uma consequência da ruptura entre o humano e o divino. Adão e Eva no Éden não estavam correndo contra o relógio. Eles não tinham calendários de vencimento, deadlines de mortalidade, contagem regressiva existencial. Viviam na presença de Deus. E essa presença lhes oferecia uma relação com o tempo completamente diferente. A boa notícia, o Evangelho, é que a árvore da vida não foi destruída. Ela reaparece em Apocalipse 22:2, no novo Éden da nova criação. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que foi tirado no começo será restaurado no fim. A abolição da mortalidade, e com ela a libertação da prisão temporal, é a promessa central da narrativa bíblica. O plano de redenção, portanto, não é apenas uma correção moral ou jurídica. É uma restauração ontológica, um retorno à qualidade de existência para a qual o ser humano foi originalmente criado. Uma existência onde o tempo não é mais o tirano que devora tudo que amamos, mas uma dimensão transparente, bela e habitada pela presença permanente daquele que disse: "Eu sou", parte 10, Elias e o arrebatamento, quando alguém pulou o tempo. A maioria das pessoas morre. Isso é uma das certezas mais inabaláveis da experiência humana. Todos os que nasceram, com 2 exceções registradas na Bíblia, eventualmente morreram. As 2 exceções são Enoque e Elias. E o que aconteceu com eles não é apenas extraordinário. É uma demonstração literal de que a fronteira entre o temporal e o eterno pode ser cruzada de formas que nossa mente mal consegue processar. Gênesis 5:24 descreve o fim de Enoque com uma brevidade que é quase desconcertante. Enoque caminhou com Deus e não foi achado porque Deus o tomou. Sem doença, sem morte, sem sepultura. Simplesmente não foi achado. A carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 5 confirma: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Transladado, movido de um estado de existência para outro, sem passar pela porta que todos os outros seres humanos devem atravessar. O caso de Elias é ainda mais dramático, narrado em 2 Reis, capítulo 2. O profeta estava caminhando com seu discípulo Eliseu, quando de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou. Então Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi levado, fisicamente, para cima, sem morrer. 500 anos depois, ele aparece na transfiguração de Jesus, Mateus 17:3, conversando com Moisés e com o próprio Jesus no monte, em plena atividade, em plena consciência. O que esses casos revelam é que a morte, essa barreira temporal definitiva que define a existência humana, não é a única forma de transição entre o domínio temporal e o eterno. Há, na perspectiva bíblica, uma realidade alternativa onde a consciência, a identidade e até mesmo o corpo físico podem ser transferidos para além do tempo sem a dissolução que chamamos de morte. Isso não é ficção científica. Está no texto sagrado. E Paulo menciona essa possibilidade de forma direta quando escreve em 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Num abrir e fechar de olhos. Em grego, atomos, a menor fração indivisível de tempo. A transformação final da humanidade redimida não acontecerá ao longo de uma era. Acontecerá instantaneamente, fora do fluxo normal do tempo. Isso aponta para o que os teólogos chamam de parousia, a vinda final de Cristo, como um evento que rompe o tempo de dentro, transformando simultaneamente todos os que pertencem a ele em algo que transcende as limitações temporais. É o momento em que a eternidade irrompe definitivamente no tempo. Não gradualmente, mas num instante que desfaz todas as fronteiras entre o relógio humano e o eterno presente de Deus. Comenta aqui.
Se você pudesse fazer uma pergunta a Elias ou Enoque sobre o que existe além do tempo, qual seria? Escreve nos comentários. Adoro ler cada mensagem de vocês. Parte 11. Apocalipse e o fim do tempo. O que vem depois do relógio. O livro do Apocalipse é, em sua essência, um texto sobre o fim do tempo. Não apenas no sentido de que o mundo acaba, mas no sentido muito mais profundo de que a estrutura temporal que governa a experiência humana chegará a um ponto de conclusão. E o que o texto descreve como vindo depois é algo radicalmente diferente de qualquer prolongamento do tempo que conhecemos. É uma nova modalidade de existência que a linguagem humana consegue apenas apontar, nunca descrever plenamente. Em Apocalipse 10:6, um anjo poderoso jura que não haverá mais demora. Algumas traduções rendem isso como que o tempo não existirá mais. A palavra grega cronos, de onde vem cronologia e cronômetro, é a palavra usada. E a declaração é que essa dimensão da experiência chegará ao fim. O cronos, o tempo medido, sequencial, irreversível, terá um ponto final assim como teve um ponto inicial. Apocalipse 21:1 anuncia: Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. A palavra traduzida como passado é parer shomai. Passou, foi embora, não existe mais. A realidade que conhecemos, incluindo sua dimensão temporal, não será apenas reformada, será substituída por algo qualitativamente diferente. E nessa nova realidade, a presença de Deus será imediata, direta e sem as mediações que o tempo impõe. Apocalipse 22:5 descreve o estado eterno com uma imagem que toca diretamente no tema do tempo. E já não haverá mais noite. E não precisam de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. A ausência da noite, do ciclo dia-noite, que é o marcador primário do tempo no mundo criado, indica que a estrutura temporal, como conhecemos, simplesmente não será necessária naquele estado de existência. A expressão séculos dos séculos, usada para descrever a duração desse estado, é em grego eistous aionas ton aionon, literalmente para as eras das eras. Mas esta expressão não significa um tempo infinitamente longo. Ela é a forma bíblica de indicar uma qualidade de existência que está além das categorias temporais. Não uma duração sem fim, mas uma realidade sem as restrições do tempo sequencial. É eternidade, no sentido pleno da palavra, fora do tempo, não apenas dentro de um tempo muito longo. Para quem vive angustiado pela passagem do tempo, pela finitude da vida, pela irreversibilidade das perdas, Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de esperança radical. Sua promessa central é que o tirano que devora tudo o que amamos, o tempo, terá um fim. E o que vem depois não é o vazio, mas a plenitude de uma vida em presença imediata, sem barreiras, sem perdas, sem o relógio marcando a distância entre nós e o que amamos. Parte 12. A parábola do filho pródigo. Quando Deus ignorou o tempo para perdoar. Há uma parábola contada por Jesus que, quando vista através da lente do que estamos explorando sobre o tempo, ganha uma dimensão que normalmente passa despercebida. É a parábola do filho pródigo, narrada em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. A maioria conhece a história. Um filho pede sua herança antecipadamente, vai embora, desperdiça tudo, cai na miséria e decide voltar para casa pedindo para ser tratado como servo. O que geralmente destaca a atenção é o comportamento do pai quando o filho retorna. Lucas 15:20 diz: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu o filho quando ainda estava longe. Isso implica que o pai estava olhando, esperando, vigiando a estrada, não após algumas semanas, mas após meses ou anos de ausência e silêncio total. Na cultura do Oriente Médio Antigo, um pai correr era considerado desonroso. Os homens de status não corriam, e nem havia nenhuma garantia de que o filho voltava com o coração contrito.
Ele poderia estar voltando por necessidade, por cálculo, sem arrependimento genuíno. Mas o pai não esperou por provas de mudança. Não exigiu tempo de quarentena emocional. Não disse, você terá que ganhar de volta minha confiança ao longo do tempo. Ele correu imediatamente. Teologicamente, isso é a ilustração mais visceral da mensagem bíblica sobre a relação de Deus com o tempo e com a redenção. Para Deus, o arrependimento sincero não precisa passar por um processo temporal de qualificação. O perdão não é acumulado ao longo do tempo como juros sobre um investimento. É concedido instantaneamente no momento em que o coração se volta, porque Deus, que habita fora do tempo, não precisa esperar para ver se a transformação é real o suficiente. Isso ressoa com o que Paulo escreve em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra agora é nun, em grego, ênfase no presente imediato. Não depois que você provar que mudou. Não quando você acumular tempo suficiente de obediência. Agora, no instante do volta, a condenação é suspensa. O processo temporal de reparação moral que a lógica humana exigiria é completamente superado pela graça que opera fora dessa lógica. E a festa que o pai organiza, o bezerro gordo, os melhores trajes, a música e a dança, não é um começo de um processo. É a celebração imediata de uma restauração completa. O filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Essas expressões são novamente metáforas temporais e existenciais que descrevem a transição instantânea entre dois estados de ser. A redenção na Bíblia não é um processo gradual no tempo. É um evento que ocorre fora das limitações do tempo linear. Parte 13. As visões de Ezequiel, rodas dentro de rodas e a multidimensionalidade divina. No primeiro capítulo de Ezequiel, o profeta descreve uma das visões mais perturbadoras e geometricamente impossíveis de toda a Bíblia. Uma visão tão estranha que ao longo dos séculos gerou interpretações que vão de carros divinos na tradição mística judaica até, absurdamente, especulações sobre naves extraterrestres. Mas quando vista a partir do tema do tempo e da multidimensionalidade divina, ela adquire uma coerência teológica poderosa. Ezequiel descreve 4 criaturas vivas, cada uma com 4 rostos e 4 asas, ao lado de 4 rodas gigantescas, uma roda no meio de outra roda. Ezequiel 1:16. As rodas podiam se mover em qualquer direção sem se virar, sem restrição direcional. E o mais intrigante, para onde o espírito queria ir, elas iam. Para lá iam, não se viravam quando andavam. Versículo 12. Não há necessidade de reorientação, porque não há posição privilegiada de deslocamento. Movimento total em toda a direção, simultaneamente. Esta visão é, entre outras coisas, uma representação da onipresença e da atemporalidade de Deus. As 4 direções das rodas podem simbolizar não apenas os pontos cardeais do espaço, mas as dimensões do tempo, passado, presente, futuro e a eternidade que as engloba. As rodas cobertas de olhos, cheias de olhos ao redor, Ezequiel 1:18, evocam onisciência total, uma percepção que vê em todas as direções temporais e espaciais, sem hierarquia ou sequência privilegiada. Acima das criaturas e das rodas, Ezequiel vê algo como um firmamento cristalino, e sobre ele, uma figura entronizada que irradia luz em todas as frequências espectrais. O arco-íris ao redor desta figura, versículo 28, é o mesmo símbolo que aparece em Apocalipse 4:3, circundando o trono eterno. Este trono não está localizado em um ponto no tempo. Ele é o centro de onde toda a realidade temporal irradia e para onde toda ela retorna. O que Ezequiel viu não pode ser representado por nossa geometria euclidiana. Ele lutou com a linguagem, usando semelhança de, como a aparência de, parecia repetidamente, porque estava tentando descrever em palavras tridimensionais algo que operava em dimensões que não possuímos vocabulário para nomear. Este esforço descritivo é ele mesmo um testemunho. A realidade de Deus transborda os limites do nosso sistema conceptual temporal e espacial. A tradição judaica preservou a visão de Ezequiel como Merkavá,
o carro divino, e era considerada tão perigosa e profunda que rabinos antigos aconselhavam que não deveria ser estudada por ninguém com menos de 40 anos de maturidade espiritual. Não por misticismo arbitrário, mas porque a profundidade desta visão sobre a natureza da existência divina pode ser desorientadora para quem ainda está muito preso às categorias limitadas do tempo e do espaço. Parte 14. O tabernáculo, quando Deus construiu uma casa entre o tempo e a eternidade. Em Êxodo, capítulos 25 a 40, Deus dá a Moisés instruções extremamente detalhadas para a construção do tabernáculo, uma estrutura portátil que serviria como habitação da presença divina entre o povo de Israel no deserto. Cada medida, cada material, cada cor, cada móvel, tudo especificado com precisão milimétrica. E segundo Hebreus 8:5, essa estrutura não era apenas funcional, era uma cópia e sombra das coisas celestiais. A carta aos Hebreus, escrita a comunidades judaicas cristãs do primeiro século, desenvolve esta ideia de forma magistral. O tabernáculo e depois o templo eram tipologias, imagens temporais de realidades eternas. O sacerdote terreno servia em uma cópia do santuário celestial. O sacrifício animal apontava para um sacrifício definitivo e eterno. Em toda a estrutura do culto israelita havia uma tensão deliberada entre o temporal e o eterno, o terreno e o celestial. O Santo dos Santos, o compartimento mais interno do tabernáculo, onde repousava a Arca da Aliança, era o ponto de contato máximo entre o humano temporal e o divino eterno. Ali, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava com sangue de sacrifício. Ali, a glória de Deus, a Shequinah, repousava entre os querubins de ouro. Era literalmente o ponto onde o infinito tocava o finito, onde a eternidade encostava no tempo. Hebreus 9, 11 e 12 descreve como Cristo, ao contrário do sumo sacerdote terreno, entrou no santuário uma vez para sempre, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. A expressão uma vez para sempre, ephapax em grego, é de uma riqueza extraordinária. Significa um evento que ocorreu em um ponto do tempo, mas cujos efeitos transcendem completamente o tempo. Aconteceu uma vez, vale para sempre. Isso resolve uma das tensões mais difíceis da teologia cristã. Como um evento histórico, a morte de Jesus em Jerusalém por volta do ano 30 d.C. pode ter efeito redentor sobre pessoas que viveram milênios antes e milênios depois? A resposta está exatamente na atemporalidade de Deus. O sacrifício de Cristo não ocorreu apenas dentro do tempo. Ele ocorreu no ponto de intersecção entre o tempo e a eternidade, e seus efeitos irradiam em ambas as direções temporais a partir desse ponto. Apocalipse 13:8 menciona que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes de a criação existir, o sacrifício redentor já estava determinado, e em certo sentido já havia ocorrido na perspectiva eterna de Deus. O evento histórico da crucificação foi a manifestação temporal de uma realidade que Deus via desde antes do tempo. O tabernáculo, com sua estrutura de tensão entre o terreno e o celestial, era a preparação visual para que Israel entendesse o que estava por vir. Parte 15. O tempo é uma ilusão, e isso muda tudo na sua vida. Chegamos ao final desta jornada. E antes de encerrar, quero que você pare um momento e deixe que o que exploramos juntos realmente pouse sobre você. Não como informação teológica abstrata, mas como verdade viva, que tem o poder de transformar a forma como você experimenta cada dia que lhe resta. Partimos do Salmo 90 e chegamos ao Apocalipse. Passamos pelo Éden, pela batalha de Josué, pelo sonho de Nabucodonosor, pelas visões de Ezequiel, pela ressurreição de Cristo e pelo tabernáculo. Em cada um desses pontos, encontramos a mesma revelação sendo feita de ângulos diferentes. O tempo não é a realidade última. Ele é uma criação dentro de uma realidade maior, e o Criador dela habita além das suas limitações. Isso significa que cada pessoa que você perdeu para a morte, pai, mãe, filho, amigo, não foi engolida pelo tempo de forma definitiva e irrecuperável.
Na perspectiva bíblica, elas estão na presença daquele para quem 1000 anos são como um dia. Não estão num passado distante e frio. Estão num presente eterno, que é mais real do que o momento presente que você está vivendo agora. Isso significa que seus arrependimentos, os momentos que você revisita com dor, os erros que o perseguem, as palavras que não foram ditas a tempo, não têm a última palavra. Porque o Deus que vê todos os seus dias simultaneamente já viu o capítulo do seu arrependimento, já viu o capítulo da sua restauração. E segundo Romanos 8:28, está trabalhando todas as coisas, todas, sem exceção, para o bem daqueles que o amam. Até os capítulos que você ainda não leu. Isso significa que o futuro que te apavora, a incerteza, a doença possível, o relacionamento fragilizado, a situação financeira instável, não é uma surpresa para Deus. Ele já está lá. Ele já viu. E segundo Filipenses 4:7, a paz que transcende todo o entendimento, a paz que não depende da resolução das circunstâncias temporais, está disponível para quem leva essas coisas a Ele em oração, em vez de carregá-las sozinho contra a corrente do tempo. A ilusão do tempo revelada pela Bíblia não é uma informação para nos fazer sentir que nada importa. É exatamente o contrário. É a revelação de que tudo importa de forma eterna, porque nada que acontece no tempo é descartado pelo Deus eterno. Cada ato de amor, cada decisão corajosa, cada oração sussurrada no escuro, tudo está gravado no eterno presente de um Deus que não tem passado nem futuro, apenas um Eu Sou infinito que te conhece completamente e te ama absolutamente. Se este vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Tem muita coisa ainda por vir nessa série e você vai querer estar aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Isso não é pouca coisa. Em um mundo de distrações infinitas, você escolheu dedicar seu tempo a buscar algo mais profundo. Que essa busca seja recompensada com a presença daquele que existe antes, durante e depois de todo o tempo que já existiu. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada segundo do seu dia.